Discovery na Escola. Venha explorar conosco o mundo dos micro-organismos em Discovery na Escola. Bactérias. Veja como esses terrores diminutos são tão prejudiciais quanto úteis à humanidade. Conheça os cientistas que estão desenvolvendo antibióticos para combater doenças. Depois aprenda como as bactérias são usadas na preparação de algumas das comidas que mais gostamos. E fique atento às perguntas, atividades e recursos após cada segmento. Pense nisso antes de assistir Discovery na Escola Bactérias Parte 1. O que você sabe sobre o modo como as bactérias mudam e se adaptam a novos ambientes? Como elas se reproduzem? Enquanto você assiste ao documentário, preste atenção nos efeitos nocivos e benéficos das bactérias no corpo humano e no meio ambiente. Discovery na Escola apresenta Bactérias, Parte 1. Tudo sobre bactérias. As últimas notícias de WTOP. Não excluímos nada. Estamos esperando os resultados dos exames. Estamos indo direto para o centro de Washington. A cena do... Um bilhete anônimo dizia que o embrulho continha antraz, uma bactéria mortal. Foram chamadas equipes de controle de materiais tóxicos. As pessoas que manusearam o embrulho foram descontaminadas e encaminhadas a hospitais. As autoridades não querem se expor a nenhum risco. Uns 90 quilos de antraz podem matar até 3 milhões de pessoas. Dessa vez foi um alarme falso. Era isso que eles temiam. Saddam Hussein gastou 100 milhões de dólares no desenvolvimento de armas biológicas no Iraque. Quando o Iraque invadiu Kuwait, Hussein tinha culturas de antraz e veneno desta bactéria em quantidade suficiente para fazer o botulismo matar todas as pessoas do planeta. Durante a Guerra do Golfo, parte do estoque foi alojada em mísseis e os comandantes iraquianos tinham autorização para lançá-los. Depois que a guerra terminou, a ONU destruiu as instalações onde a toxina era preparada. Mesmo sem os germes preparados para a guerra, as pessoas vivem aterrorizadas com as doenças causadas pelas bactérias. Pneumonia, salmonelose, meningite, todas causadas por bactérias e transmitidas diariamente em nosso meio. As doenças infecciosas têm sido uma das maiores causas de doenças e morte através da história da humanidade. Atualmente, são a terceira maior causa de mortalidade nos Estados Unidos. As bactérias causam doenças e mortes. E quando desenvolvemos remédios para matar os germes, eles fazem o que sabem fazer melhor. Sofrem mutações para resistir aos nossos remédios. Estamos fadados a conviver para sempre com micro-organismos e com a ilusão de que os erradicaremos. Você pode fazer o que quiser, mas nunca vai deixar a sua pele sem micro-organismos. Pode escovar o quanto quiser, que não conseguirá deixar a sua boca sem bactérias. E há outra coisa que sabemos. As bactérias estão sempre presentes. O nosso trato intestinal é um grande tubo de fermentação cheio de bactérias que está sempre gorgolejando e triturando e transformando coisas. Dependemos das bactérias e não podemos ficar sem elas. Na verdade, menos de 1% de todas as bactérias causa doenças. As outras desempenham um número incontável de funções úteis em nosso cotidiano. As bactérias são o pano de fundo de muitas das nossas comidas prediletas. E quando nos sujamos com comida, certas enzimas bacterianas ajudam a tirar as manchas. Até a neve artificial é feita com bactérias. As proteínas de bactérias desidratadas por congelamento ajudam a formar flocos a partir de água pulverizada. As bactérias são a forma de vida mais antiga da Terra.
Elas sobrevivem em alguns dos ambientes mais severos, nas fontes de água fervendo do Parque de Yellowstone, em poças de ácido, em grutas, em fissuras na terra onde não há luz nem ar, e perto de respiradouros oceânicos onde a temperatura da água chega a 250 graus. Uma bactéria é assim, um organismo unicelular com uma ramificação própria na árvore da vida. Margaridas, esquilos e pessoas deste lado, porque seus corpos são compostos por muitas células. Este é o menor dos organismos vivos independentes. Cerca de 1 milhão deles caberiam na cabeça de um alfinete. Os vírus são 100 vezes menores, mas precisam de uma célula hospedeira para sobreviver. Há uma grande diversidade de formas e tamanhos de bactérias. Para se reproduzir, elas simplesmente se dividem. Em muitas espécies, a divisão celular ocorre a cada 20 minutos. As bactérias nos estudam mais de perto e com mais carinho do que qualquer outra criatura. Nem o seu cachorro consegue lhe dar a dedicação que as suas bactérias lhe concedem. Elas já exploraram, entenderam e usufruíram de cada recanto, de cada corpo ao qual tiveram acesso. Nascemos sem bactérias, mas dentro de poucas horas começamos a ser colonizados por cerca de 400 espécies de micróbios, na pele, nos intestinos, na boca, no nariz e na garganta. Existem mais bactérias em nossas bocas do que pessoas vivas no planeta. Há mais bactérias em nossos corpos do que células humanas. Bilhões delas estão ajudando a digerir a sua última refeição. Essas bactérias, chamadas de E. coli, transformam o nosso alimento em açúcares e vitaminas. Elas também nos mantêm saudáveis ao ocupar espaços que, não fosse por elas, seriam ocupados por bactérias que causam doenças. No entanto, até as bactérias boas, como a E. coli, podem desenvolver cepas mortais. As bactérias são boas ou más, e às vezes têm essas duas características. Lembra do arsenal biológico de Saddam Hussein? Ele criou uma bactéria com um nome fascinante, Clostridia botulina. Ela causa botulismo, uma espécie de envenenamento alimentar que conhecíamos muito bem antes que os métodos de embalagem fossem melhorados. Quando a ingerimos, ficamos doentes e morremos. É tão potente quanto um veneno na forma como é conhecida. Grama por grama, ela matará mais do que qualquer outra coisa. Sendo 6 milhões de vezes mais mortal do que o veneno da cascavel, é a substância mais tóxica do planeta. A toxina do botulismo pode ser uma arma tão poderosa que tem sido recrutada para a guerra desde os anos 40. Por que não queimam isto aqui? Os cientistas suspeitavam de que deveria haver algum uso para a toxina. Ed Shantz deu início ao seu estudo sobre a toxina enquanto trabalhava na inteligência do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Até se aposentar, ele forneceu toda a toxina botulínica usada em pesquisa médica e científica nos Estados Unidos. Eric Johnson vem trabalhando com ele há 13 anos. Nós a fazemos passar por vários estágios de purificação e posso dizer que há uns 50 miligramas de toxina neste frasco, o que talvez dê 1 milhão de doses letais. Então é óbvio que tomamos muito cuidado com o manuseio dela. Quer uma amostra? Após tantos anos de pesquisa, o Dr. Shantz teve a ideia de buscar outra aplicação para a toxina. Tudo começou com uma ligeira dor na base do pescoço. E um dia, quando eu dirigia meu carro, de repente, a minha cabeça foi para a esquerda e eu só consegui colocá-la no lugar com a mão. Howard Till sofre de torcicolo espasmódico, uma moléstia dolorosa causada por músculos hiperativos que giram o pescoço, podendo inclinar a cabeça de uma pessoa para frente, para trás ou para um dos lados de forma permanente. Cerca de 150 mil norte-americanos sofrem dessa moléstia. Acerte a máquina. Onde está o tubo? O Dr. Shantz pensou que se a toxina paralisava os músculos, talvez uma quantidade diminuta pudesse relaxar músculos hiperativos. Lá vai. Adoro escutar isso. Amigo, mais fundo. 1 milésimo da dose letal e a toxina mortal passa a curar. Isso, bom.
Um para a esquerda. No momento em que recebi as primeiras injeções, a dor se foi. Foi uma sensação maravilhosa. A minha vida me foi devolvida. É irônico a gente tomar uma toxina que pode matar pessoas e, de repente, ela está salvando vidas. É irônico. É uma coisa incrível. As clostrídeas botulínicas são organismos estranhos. Nas condições corretas, elas crescem rapidamente, formando grandes populações. Depois, as células destroem a si mesmas, as bactérias morrem e a toxina mortal é liberada. Para dar início a um lote da toxina e prepará-la para uso médico, são necessárias cerca de 3 semanas. E neste tempo podemos preparar uma quantidade de toxina suficiente para abastecer os médicos por muitos anos. Tudo isso em um tubo diminuto, como se pode observar na bancada. Há pesquisas promissoras que indicam que a toxina botulínica ajudará milhões de pessoas que sofrem de situações relacionadas a músculos hiperativos, tais como mal de Parkinson, paralisia cerebral, esclerose múltipla e a gagueira. São Francisco se orgulha de seu pão, notadamente acre, com uma crosta dourada. Diz a lenda que alguns mineiros começaram a preparar massa de pão e saíram em busca de ouro, esquecendo-se completamente da massa. Mais tarde, descobriram que o sabor do pão era muito diferente das outras fornadas. Era acre. Eles não sabiam, mas uma bactéria se tornaria o sabor mais característico da cidade. O pão acre é feito com uma massa fermentada especial. Na padaria Boudin, o mesmo fermento, ou fermento-mãe, é usado diariamente desde 1849. Willie Joseph é padeiro em Boudin há 33 anos. Colocamos farinha, água, o fermento-mãe e misturamos durante 10 minutos. Essa é uma massa fermentada normal. Com farinha na água e o fermento-mãe está fresco. Com um pouco da massa, ele é duplicado para amanhã. É isso que torna o pão acre. Sem o fermento-mãe, não fica acre. Ninguém sabia exatamente o que dava ao pão acre o seu sabor, até que em 1970 os pesquisadores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos descobriram o segredo, uma cepa única das bactérias Lactobacillus. Como já era de se esperar, ela foi denominada Lactobacillus São Francisco. Durante muitos anos, as pessoas faziam este pão sem entender o que estava acontecendo. Agora temos base científica para entender o que acontece na produção desse pão. A arte hoje está mesclada à ciência. O vapor exala do forno, vem e esse aroma, sabe? As pessoas ficam, é tão bom, é tudo. O fermento-mãe, São Francisco, o nevoeiro, a bactéria, o clima. Um copo de leite, uma fatia de queijo com o seu pão, uma visita de bactérias. Se isso é uma máquina que transforma capim em leite, o mecanismo são as bactérias. Trilhões de bactérias estão trabalhando no primeiro dos 4 estômagos da vaca, tal como fazem em nós. Tal como fazem conosco, as bactérias convertem a comida em nutrientes que eventualmente se transformam em leite. Quando o leite é usado para fazer queijo, as bactérias desempenham um papel fantástico. Bactérias específicas geram sabores distintos de queijo e fazem os buracos no queijo suíço. Colocamos numa sala aquecida a uns 20, 24 graus e a bactéria propiona produz gás. O gás se acumula e provoca os buracos.